Pau na máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele trabalha no segmento de empréstimo imobiliário aqui nos Estados Unidos. Chegou aqui há vários anos atrás e hoje ele é o dono, é o fundador da Júlio Silva. Como é que você é? Júlio Silva... Mortgage Team, né? Júlio Silva Mortgage Team. Júlio, welcome to America. Seja bem-vindo. Thank you, Rafa. Obrigado aí pelo convite e parabéns, né? Muito legal aqui a tua estrutura, Curtiu? Teu estúdio aqui da Made in USA. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Não, cara, pô, prazer te receber aqui. Isso aqui é mérito um pouco do Felipe, até o Felipe da Ancora Insurance, ele acabou cedendo esse espaço aqui pra gente. Ah, pô, mas ficou bem legal. Ficou bacana, né? Bem bacana, bem bacana. E a gente acabou inaugurando essa plaquinha aqui, cara, exatamente para... Aqui no nosso primeiro episódio, eu nunca tinha inaugurado essa plaquinha antes no meu estúdio antigo que ficava na minha casa. Né? Ah, legal. O negócio tá crescendo. Então. Chega num ponto que você começa a receber muita gente na tua casa que você não conhece e fala, não, isso aqui fica difícil. Mas obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Cara, você é carioca? Não, eu sou de BH, cara. Esse sotaque, cara, parece de carioca, bicho. Acho que eu tô muito tempo aqui, né? Então. Você pegou um pouco de sotaque dos brazucas daqui? Acho que cara? Não tenho sotaque de mineiro, né? Mas, assim, realmente, né? A gente convive com muita gente, tudo quanto é lugar, né? Então, legal. Ficou meio sem sotaque, né? Meio misturado. É. Aproveitando, então, você chegou aqui com que idade? Cara, eu vim pra cá em 95. Minha família, eu sou de BH, né? E minha família, meus irmãos migraram para os Estados Unidos na década de 80. Eu sou o Rapa do Tacho, né? Minha mãe teve 6 filhos, eu fui o último. E meu irmão mais velho, ele é 20 anos mais velho do que eu. E ele veio na década de 80, ele estudava engenharia no Brasil, eu queria estudar aqui e tal. E veio, gostou, começou a trabalhar e veio para cá em 86, eu acho. 85, 86, meu irmão mais velho veio, né, para os Estados Unidos. Era outra América, outra pegada naquela época. Põe outra pegada nisso, né? Exato. E aí, cara, começou a puxar um irmão após o outro. Meu outro irmão meu segundo irmão mais velho veio, aí veio minhas 2 irmãs, aí veio minha irmã mais nova por último, né? E eu, como era o mais novo, né? Eu tinha, 85, eu tinha 3, 4 anos de idade, né? Sou de 81. E aí, né, minha família veio, então... Veio todo mundo, né? Acho que até 1989 veio, né, 4 dos meus irmãos, aí em 92, 93, minha irmã, a última que estava no Brasil, veio e eu fiquei só com a minha mãe em BH, né? Ah, o teu pai estava aqui com teus irmãos? Não, meu pai, né, ele não estava parte mais da família nessa época, então era só minha mãe com meus irmãos, então meus irmãos todos vieram, o meu irmão mais velho veio primeiro e veio puxando um. Vieram sozinho, então? Vieram sozinho. Talvez tinha algum amigo, algum contato, né, aqui, né, na época. Eles vieram para Massachusetts, né? Ficaram entre Nova York e Massachusetts e depois settled lá em Massachusetts. Ficaram em Massachusetts, né? Cara, que mãe corajosa essa sua, hein, cara? Aí meus irmãos vieram, aí eu fiquei com a minha mãe no Brasil e aí em 93 eu vim pela primeira vez visitar, passear, gostei, né? A gente ficou 4 meses aqui, né? A gente veio pela primeira vez. E meus irmãos já estavam todos aqui, aí eu queria ficar já daquela época, né? Eu até estudei 3 meses na 7ª série numa escola pública lá em Massachusetts, né? E aí era muito novo, tinha, né, 93, eu estava com 12 anos, 11, 12 anos, e aí eu voltei para o Brasil, aí, né, esperei ficar um pouco mais velho e tal, em 95 voltei de novo, né? Passar Natal, aí eu falei, mãe, eu quero ficar, entrei, né, matriculei no high school e fiquei. Aí fiquei aqui, em 95 então foi quando eu vim para morar aqui nos Estados Unidos e fiquei aqui esse tempo. Você tinha 12 anos de idade, você falou? Em 95 eu estava com 14, tinha feito 14 anos, exato. Cara... E você foi para Massachusetts? Foi para Massachusetts, aí meus irmãos já estavam todos lá, já estava já há um tempo, já estavam estabelecidos, né? Então, eu cheguei assim, eu tive essa oportunidade de chegar e ter um pouco já de estrutura, né? Porque... Eu sempre falo, às vezes, né? Pessoal que a gente conhece muito, ainda mais aqui na Flórida, muita gente chegou recente, né? Tem 3 anos de América, 5 anos e tal, e já vem, né? O pessoal às vezes já vem, né? Com uma estrutura boa do Brasil, mudam para cá, já vem com negócio, já chegam comprando casa e tal. E o imigrante daquela época lá, em 95, né? Dos anos 90, era muito diferente. O pessoal vinha mesmo para, né, trabalhar, ganhar dinheiro e tal.
E não tinha internet, não tinha nada dessa situação. Então, tipo assim, é realmente um imigrante que, né, veio para debravar a América, né? É engraçado você comentar isso, porque eu já escutei mais de uma pessoa assim que já me disseram isso. Na década de 90 veio, tipo, os blue-collared workers. É, exatamente, blue-collar, exato. Hoje é muito white-collar. Colarinho azul. É, exato, né? colarinho azul, o pessoal que veio para mão de obra, ainda mais lá no norte. No norte lá tem essa fama, né, pessoal, né, consegue Marlboro, né, consegue trabalhar, né, e ganhar mais dinheiro às vezes, tal, pelo trabalho, né, de construção, landscape, pintura, então lá tem de tudo, né, restaurante, né, a gente conheceu muita gente que trabalhou com restaurante, então tipo, a América daquela época era uma América muito diferente, né, então realmente era aquela comunidade imigrante, né, fechada ali, que o pessoal veio realmente para trabalhar e batalhar, né. Eu acho que assim, a partir de 2000 em diante que você começou a ver mais gente com colarinho branco, né? E muito empreendedor, muito empresário. Exato. Né? Eu, né, como eu vi muito disso dos anos 2010 em diante para cá, né? Que eu vi bastante gente, né? Já empresários, pessoas com empresa, né, vieram estabelecer negócios aqui, e muito disso na Flórida, né? Eu morei 20 anos em Boston, né? Foi em Boston que você cresceu, então? Cresci em Boston, estudei high school lá e tudo, né? Estudei no Somerville High School lá. Você fez faculdade lá? Não fiz faculdade, porque na época meu processo de green card demorou 11 anos. Caraca, né? Júlio, então, demorou pra caramba. Muito. Rapaz. Então eu fiquei, né, meio que fora de status, em processo, né? Então não podia. E naquela época, eu formei high school em 1999, com 17 anos. Saí do high school, né? Umas 2 semanas antes de fazer meus 18 anos, eu formei e tal. E aí queria ir para a faculdade, só que não tinha as faculdades, né, na época para fazer a aplicação, ou eu tinha que, né, ser cidadão, né, ou ter o green card, né? Então, como eu estava em processo, eu não tinha como estudar naquela época. Eu estava esperando social, fazer aquela coisa. Para estudar high school não me pediram nada, né? Então, aí foi que eu falei, então não tem como né, ir para a faculdade, eu vou trabalhar. Aí eu comecei, eu trabalhei, do high school eu já trabalhava, né? Eu saí do high school, estudava das 7 da manhã às 2 horas da tarde, saí do high school, ia trabalhar numa padaria às 4 horas da tarde. Padaria brasileira lá em... Uma padaria italiana-portuguesa, e empacotava, em Boston, em Somerville, né? E empacotava pão, né? Das 4 às 8 da noite, trabalhava 4 horinhas, né? Na semana, 4 dias da semana. E aí, cara, eu, né, sempre, né, e minha mãe nunca morou aqui full time, né? Então, quando eu vim para ficar com meus irmãos. Como meus irmãos eram mais velhos, né, e as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs, né? Minhas irmãs são quase mãe para mim também, né? Sempre. Então, eu vim e fui morar com meus irmãos, né? Morei com uma irmã minha e tal, e então, tipo assim, eu pagava aluguel, já trabalhava desde aquela época, desde os meus 14, 15 anos, né? Eu já ajudava minha irmã, que eu dividi um apartamento com ela, né, lá em Boston. E aí, cara, a gente começou ali, então, tipo, desde o high school já trabalhava, aí eu saí do high school e falei, não tem como, né, ir para a faculdade, eu falei, vou trabalhar, né, então aí a gente trabalhou de tudo, né, já entreguei jornal de madrugada, né? Tinha um amigo meu que ele fazia um trabalho lá que entregava, tinha uma rota de entregar jornal em Cambridge, passava pela Harvard, MIT ali, entregando jornal. Pegava às 2 da manhã e ia até umas 4h30, 5 horas da manhã entregando jornal. Fui com ele um tempo, né? Nas férias. Pra caramba. Mas não é fácil, né? Acordar 2 da manhã para fazer entrega de jornal. Enchia o carro de jornal, aí saía fazendo a rota, entregava. Então, caraca, Júlio. Tipo assim, a gente trabalha em restaurante, só não trabalhei entregando pizza, né? Que era bom atender o telefone, o cara me colocou no telefone para poder pegar os pedidos, né? Mas dali do high school, teve uma época no high school que eles falaram, você tem que escolher um caminho, que tipo de path, né? Que tipo de caminho que você vai escolher, né? Tipo de profissão que você gosta. E aí, pessoal que ia para a área de arquitetura, tem a pessoal que ia estudar engenharia, e eu sempre fui eu gostava de business, né? Eu achava legal aquele negócio e tal, né? E aí eu fui para um negócio de business, aí eu consegui um trabalho num escritório que vendia celular, beeper, eles também faziam imposto de renda, né? Então, tipo assim, ia trabalhar no escritório, né? Aí foi meu primeiro trabalho de escritório lidando com pessoas, né? E, tipo, uma das primeiras coisas que eu aprendi a vender na minha vida, eu vendia beeper. Você lembra do beeper? Sim, Pager, sim, né? Pager, então, antes do celular, né? Aí depois entrou o celular e começou a vender aqueles StarTech, os Nokias, né? E aí falei, poxa, né? Negócio de vendas é legal. E eu comecei a trabalhar com isso. Então, dali eu fui
pegando vários tipos de trabalho, né? Para poder falar, eu não vou para a faculdade, então eu vou trabalhar, né? Então aí foi uma jornada de 99 até 2003 que eu fiz vários tipos de trabalho, como eu falei, né? A gente trabalhava no escritório vendendo, e depois eu fui trabalhar para uma agência de seguros, né? Também lidando com pessoas, negócio de seguro. Aí finalmente depois fui trabalhar para uma empresa, fazia contabilidade no escritório, tipo um office manager de uma empresa de limpeza muito grande lá que tinha. Era um brasileiro muito bem sucedido lá em Boston. Tinha muitos funcionários, tinha um negócio bem grande lá. Eu trabalhei lá um tempo, aí teve uma época que a empresa passou uma dificuldade, ele me mandou embora, falou, não dá para me pagar, não sei o quê, tal. Aí eu peguei aquela situação e falei, cara, nossa, fiquei meio revoltado, né? Falei, poxa, né? Eu trabalhei trabalhando aqui, pra caramba e tô trabalhando muito e, poxa, né? Aí daquilo ali eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa que eu, né, não vou ser mais mandado embora, né? Deixa eu tentar criar meu negócio. A minha irmã tinha um negócio de limpeza, eu falei, acho que eu vou ajudar ela a crescer o negócio dela e tal. Só que nesse meio tempo, um líder de jovens de uma igreja que eu ia lá em Boston, ele falou, cara, acabei de comprar minha casa, né? Eu falei, pô, que legal. Eu falei, cara, eles estão contratando, né? E eu pensei em você, porque, né, eu vi que você sempre trabalhou com escritório e tal, você é um cara inteligente e tal. Aí eu vou te levar lá, te apresentar ao pessoal. Ele foi e me levou nesse escritório, que ele tinha acabado de comprar uma propriedade, é um escritório de financiamento imobiliário. Isso em 2002, 2003, mais ou menos assim, nessa época aí. Né? Então, e eu tinha acabado de sair daquele trabalho, estava meio assim, sem saber o que ia fazer da minha vida, estava esperando meu documento ainda. Meu documento foi em 2005, meu green card que saiu, mas eu estava naquele limbo ainda, né? Sem saber muito o que fazer. Aí ele me falou, olha, eu vou te levar, você vai gostar do pessoal. Você foi trabalhar onde? Qual era o nome da empresa? Chamava National Lending Corporation. Tá? Foi a tua primeira exposição a empréstimo imobiliário. Empréstimo imobiliário. E quando eu cheguei lá, então assim, eu tive essa história, né? Então vim, estudei high school, né? Trabalhando e fiz vários tipos de trabalho, padaria, jornal, pizzaria, telecomunicação. Aí depois fui para um escritório, né? Para poder aprender com venda. Então, tipo assim, né? Tava tentando de tudo e tipo chegou eu nunca tinha ouvido falar dessa questão de financiamento imobiliário, nunca tinha tido exposição a isso, né? Então eu cheguei aí, a gerente geral era uma chinesa, chamada Rose Home. E ela falou, olha, tem uma vaga aqui de assistente de processador. Né? Você não vai trabalhar na área de vendas, você vai trabalhar na área do back-end, de processamento, né? Uma vez que o financiamento, né? A venda é feita, né? De financiamento, né? A gente tem que processar aquilo ali junto com o banco e tal. Toda a documentação envolvida. Exato, documentação envolvida, né? A parte de trás do processo. São né? as pastinhas, as pastinhas. E, escuta, aí ela falou assim, você aceita? Eu falei, aceito, claro, né? Eu tava hungry, né? E eu sempre tive isso, eu tinha aquele chip in the shoulder, né? Falei, não, eu preciso vencer, né? Então, tipo, eu era imigrante sem pai nem mãe, que né, não tinha ninguém para dar aquele empurrãozinho, né? Então eu falei, não, eu quero aprender. Você tinha algum amigo do high school que estava trabalhando com isso? Também nada. Nada. Você foi o único, então, meu? Foi, né? Eu fui assim, um dos primeiros, né? Nisso aí. Aí, cara, quando eu entrei, ela sentou num dia lá e falou, olha, tá aqui, ó, me colocou uma pilha de files, né, de processos na minha mesa, falou, olha, eu quero que você abra isso aí, quero que você leia o que o banco está pedindo de documentação e o que tiver no arquivo, né, naquela pasta que não é para enviar para o banco, né, eu quero que você tire e limpe o file, né, basicamente, né, você trabalha, né, nessas pastas. Então, tipo assim, ela colocou uma pilha desse tamanho, me cobria ali, eu não sabia de nada, mas eu estava com vontade de aprender aquela profissão. Eu falei, olha, deixa eu, né, tentar aprender o máximo que eu puder aqui. E eu entrei ganhando tipo $8 a hora, né? Você tinha o quê? Uns 22 anos de idade? Ali eu estava com 22 anos, né? 22 anos, ganhando $8 a hora. Eu lembro que eu trabalhava ali, entrava às 9 da manhã, ela tinha um escritório muito legal no centro de Boston, ali em South Boston, ali quase. Ela tinha um escritório, tinha um view para o canal, assim, passava os navios que entravam ali para o porto de Boston. Tipo assim, era um escritório bem legal. Falei, poxa, né, talvez aqui tenha uma oportunidade. Eu peguei aquilo ali, cara, com coração e comecei a trabalhar, a aprender. Então eu era assistente de uma processadora, né? Ela era chinesa, então tinha vários chineses trabalhando no escritório. E aí a Sofia, né, que era a processor dela, eu assessorava ela, né, nos processos. E aí um dia ela fez um convite para mim e falou, Júlio, hoje eu vou ter uma reunião com os loan officers, né, os vendedores, né? E vai ser 7 horas da noite, você trabalha das 9 às 6, por que você não fica aqui para você ver a reunião e assistir, né? E entender como é que funciona. Entender como funciona, para você conhecer, né, o pessoal, né? Tinha 1 mês e meio mais ou menos que eu estava lá. E aí
Ela me fez esse convite, aí eu lembro, ela estava distribuindo cheques de comissão naquela noite, né? Beleza, hein? Aí eu falei, poxa, cheque de comissão. Cheque gordo esse aqui, né? Não, e eu não tinha ideia, não conhecia ainda do business o suficiente para poder entender como funcionava, né? Compensation, né? E tal. Pagamento. Compensation, pagamento. Isso, o pagamento e tudo. E aí, cara, ela estava dando um cheque para um rapaz lá, o nome dele era Benny Huang, não esqueço. Ele devia ter uns 26, 27 anos, eu estava com 22, então ele era uns 5, 6 anos mais velho do que eu. Ela deu um cheque para ele de $5.400. Uai! Aí você falou, numa venda. Eu ganhava $300 por semana. Eu falei, o quê? Deixa eu ver esse cheque de novo aí. Esse tipo de dinheiro existe? Né? Eu, menino, né? Então, assim, foi minha primeira experiência com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, se ele pode, eu também posso. Né? E eu cheguei para ela e pedi, olha, você me dá uma oportunidade de me tornar um mortgage consultant, né? Também um consultor de financiamentos também. O que no português seria um originador de empréstimos. De empréstimos, né? Exatamente. E aí ela falou, olha, eu não vou te liberar do seu trabalho, se você quiser fazer, eu libero você das 6 em diante. Então você vai ter que continuar trabalhando, né, na área de processamento. E se você quiser, né, trabalhar com isso, né, após o horário, né, o seu de trabalho, né, tipo, ela não me deu muita moral, mas assim, vamos ver o que esse menino consegue fazer. Cara, só sei que dali, bicho, ela fez um cartãozinho para mim. Naquela época não precisava ter licença, né, do Estado ou do governo para poder, né, fazer financiamentos. Hoje, né, tem que ter, todo mundo que trabalha na indústria tem que ter licença, né, passar um curso e tal, passar uma prova federal. Isso foi depois da crise? Depois da crise que implementaram isso, né? Aí, cara, ela fez um cartãozinho para mim, eu lembro até hoje, que era Júlio Silva Mortgage Consultant, né? Cara, consultor de empréstimos imobiliários, exato. Aí eu saí dali, eu saía do escritório, ia bater porta, ia nas lojinhas brasileiras na época que eu conhecia. Então você começou fazendo networking na comunidade brasileira? Na comunidade brasileira, exato, onde era mais fácil, né, eu me comunicar e até ter uma entrada, né, e tudo. Eu comecei e tipo assim, eu saía, dava cartão para todo mundo, até que um amigo meu falou, olha, o fulano ali está querendo comprar uma casa, conversa com ele. Vem cá. Aí eu fui, não sem saber muita coisa, só tinha uma listinha de documentos que eu tinha que coletar da pessoa. Fui lá na casa dele, acho que eu lembro, 9 horas da noite, peguei aquele tanto de documento, né? Aí levei para o escritório, fiz cópia de tudo, devolvi para o cliente, aí sentei e falei, e agora, o que eu faço? Né? Ela me ensinou e fui aprendendo com o processo e tudo e tal. Só sei que, né, 12 meses depois, né, eu tinha vendido, né, tinha feito mais de $100 mil em comissão. Com que beleza, 22, 23 anos de idade. E ela falou, você leva jeito pro negócio, então vou tirar você do processamento, você vai ficar full time, 100%, né, fazendo só na área de financiamento, e dali eu... Você começou a ganhar dinheiro de grande. Dinheiro de verdade. Nunca tinha feito dinheiro na vida, né, nunca tinha... $8 a hora para $100 mil por ano. Fiz uns, né, naquele ano, então dali eu comecei a crescer. E o que aconteceu? Meus amigos começaram a ver, falaram, Júlio, o que você está fazendo, né? E dali eu montei uma equipe, né? E eu trouxe meus amigos, que um trabalhava em restaurante, outro trabalhava em Dunkin' Donuts, outro trabalhava, né, limpando casa e tal. Eu falei, cara... Os verdadeiros raça, né? Os hustlers. Né? O hustler, Então, tipo assim, então vou te mostrar o que eu estou fazendo e tal. E eles começaram a aprender também o processo, a profissão. E para você ter uma ideia, todos eles hoje estão em banking ainda, né? Estão até hoje em bancos, trabalhando em bancos. Mas né? você ganhava em cima deles? Porque eu era, né? Time, eu né? tinha um time, né? Então eu tinha a possibilidade de ganhar um override, né? Uma comissão em cima da venda da equipe, né? Então, cara, dali só sei que eu cresci muito, né? O meu negócio. Então chegou 2005, 2006... 3 anos depois. 3 anos depois, estava gigante. Tinha quase 300 pessoas na equipe trabalhando. Que isso, Júlio? Exato. 300? Exato. Dava palestra em Vegas, para o banco. Bicho, então 300 pessoas? Muita gente. Eu dava treinamento. Tudo brazuca? Não, tinha de tudo. Tinha brasileiro, hispano, americano, haitiano, africano. Então tinha uma... Cara, isso é time que você recrutou. Eu recrutei e eles foram criar outros gerentes, abriram outros escritórios e foi crescendo o negócio, né? Então... Eu montei um negócio muito grande naquela época, né? Então, assim, e como aquela época foi a época que os bancos estavam fazendo aquela festa toda, dando empréstimo para todo mundo, sem muita documentação, sem muita verificação, foi que levou à crise, né, basicamente, de 2008, né? A questão do mercado imobiliário. Então, eu peguei aquele boom do mercado, né, que teve essa ascensão de 2003 até 2008, quando teve a quebra do mercado. Então, a gente estava nessa época. Então, nessa época, o mercado estava muito violento, porque todo mundo pegava dinheiro emprestado. Né? Todo mundo comprava fácil, muito fácil.
né? E não tinha muita verificação, então os bancos estavam assim, prestando à vontade, falou, esse aqui é o produto, a gente ia lá e vendia aquele produto, né? Então, mas se você o negócio cresceu muito rápido, né? Se você olhasse a tua carteira de clientes, considerando essas 300 pessoas, você falou que você tinha tudo, jamaicano, americano, brasileiro, imagino todas as raças, sim, né? Sim. A maioria dos clientes... Eram brasileiros, né? Brasileiros, porque... E esses clientes brasileiros, se ele não tinha o CPF da época, tipo o Social Security hoje, né? Que é o Social Security também na época, eles conseguiam pegar empréstimo? Então, naquela época, não. Tinha que ter social, tinha que ter documento, né? Aí depois que os bancos começaram a criar programas para quem não tinha Social Security, né, e tal, mas naquela época, né, o movimento mesmo foi, né, para o mercado local mesmo muito intenso, né? Então o negócio cresceu muito rápido, né? Até, como eu falei, a gente abriu escritório, tinha escritório em Boston, tinha um escritório aqui na Flórida, tinha escritório em Filadélfia, Connecticut, tinha na Califórnia. Então eu vivia viajando nos escritórios, né, treinando o pessoal, treinando a equipe. Mas do seu time? Da minha equipe, exato. Cara, mas aí esses escritórios, era tudo Júlio Silva Team? Não, eram escritórios do banco, né? Banco. National Lending, né? Que era o banco, e aí a gente tinha equipes dentro desses offices, né? Espalhadas. Às vezes eu dividia o escritório com outro gerente de outro time, outra equipe, entendeu? Então, igual o real estate, né? O mercado imobiliário aqui, o pessoal vai lá e monta equipe de realtors, de corretores, vendedores. Você conseguiu abrir porta lá? Você falou onde? Dá um estado longe. Você falou Califórnia? Califórnia, tinha um escritório em Cerritos, né? Mas como, cara? Contratei um agente, falou, Júlio, o que você está trabalhando? Eu quero contratar, né? Quero entrar na indústria, como é que faz? Aí eu contratei a pessoa, comecei a treinar a pessoa, né? Você treinou ele remoto ou ele treinou em Boston? Remoto, e aí eu plugava ele com um outro, né? Um gerente local e tal, e aí crescendo o negócio ali, entendeu? Eu contratava outro agente e tal, então a gente estava sempre contratando. Era muito mais fácil a gente contratar naquela época, porque a gente não precisava ter licença para trabalhar na indústria, né? Diferente de corretor. O corretor tinha que ter licença e tudo, mas o pessoal de financiamento, naquela época, não precisa. Então, todo mundo... Tinha muita gente que era part-time também, né? Você tinha uma profissão e aí fazia Mas eu tô fazendo um deparo aqui da sua profissão para a minha. A minha profissão, você não precisa ter licença para você ser headhunter. Headhunter, né? Cara, é muito difícil expandir geograficamente. Muito difícil. O que você fez é super complicado. Gente, assim, eu vivo isso aqui. Eu tô há quase 7 anos operando nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. A minha equipe é predominantemente Flórida e boa parte dos meus clientes é predominantemente Flórida. Esse cara aqui conseguiu fazer em 3, 4 anos... Pô, apesar de ser outro negócio, mas é um produto que era muito requisitado na época. Então aconteceu que casou a questão do boom também naquela época, né? Então da bolha, né, que teve. Então muita gente estava comprando casa, não comprava e sabia da facilidade. Então tipo assim, era tão ridículo, né, o processo. Tipo, eu lembro que a gente fazia empréstimo, uma pessoa me dava um business card, né, um cartão de visita dela. O banco ia lá e aprovava ela 100% financiado, $500 mil, sem fazer pergunta. Entendeu? E sem nenhum down payment? Não, sem nenhum down payment. Financiava 100% a propriedade. Então, aí fica mais fácil. Exato. Então, era muito simples e era muito, né, como que diz, né? Perigoso, né? Então, só que eram os produtos que os bancos vendiam na época e a gente, né, como os corretores de financiamento, íamos lá e vendíamos esse produto, né? Então, foi que, né, gerou toda, acho que essa crise imobiliária que teve em 2008 foi devido muito a isso, né? Então imagina, o país inteiro, né, agentes, né, de financiamento pelo país inteiro vendendo esses financiamentos, pessoas sem documentar a renda, né, conseguiu lá comprar sem colocar nada de entrada e foi que deu, né, a crise de 2008. Então quando aconteceu a crise de 2008, até a crise ali eu estava muito bem, né? Estava assim, nossa, né? Poxa, o negócio está indo bem, novo, né? 2008 eu estava com 27 anos, 26, 27 anos, né? Então, assim, poxa, né? Uma área muito boa. Tinha casado já? Tava casado e tal. Tinha filho? Não. Mais fácil. Para viajar, né? Tô falando, né? Exato. Então, tipo assim, a gente, naquela época lá, eu casei e descasei, tá? Então,
Casou de novo? Casei de novo, velho. E tu casou de novo? Não. Agora chega. Já deu. E aí, cara, foi assim, né? Então a gente passou por aquela fase, né? A crise no mercado, até que chegou um ponto, quando aconteceu o meltdown do mercado imobiliário nos Estados Unidos... Derreteu, né? Derreteu o mercado, né? Então a gente não conseguia fazer empréstimos. A gente ia fazer todo o processo, chegava na hora da assinatura, né? O banco ia lá e falava, a gente não vai mais fazer esse empréstimo, porque já não temos mais dinheiro, né? Isso aconteceu, foi que falaram, não dá, né? Então... Teu time saiu de 300 e foi para quanto? Foi para 0, que todo mundo foi caçar alguma outra coisa para fazer. Alguns pegaram emprego, né, com outro banco, foi trabalhar em banco tradicional, foram trabalhar com outro tipo de profissão. Só que muita gente saiu do mercado, né? Porque não tinha como trabalhar, e é um trabalho que é 100% comissionado. Você trabalha, né, você produz, você ganha. Se você não produz, você não ganha. Você se lembra a produção que o teu time teve, assim, de 300 mil, mais alta que você teve antes da crise? Tipo 2007? Números? Cara, eu não se lembra? Não. O volume, talvez assim, a gente talvez naquela época devia fazer, talvez... sei lá, de 25 a 35 milhões ano em empréstimos, eu creio, entendeu? Só o teu time? Só a equipe, né? É uma excelente pergunta, acho que eu teria até curiosidade de voltar e ver quais foram os números daquela época, comparar com meus números hoje, né? Da minha equipe hoje e tal, né? Então o negócio mudou muito hoje, né? Mas nós passamos por aquele processo, né, da bolha de 2008, e foi aquele lance que, tipo, nós estávamos no topo, né, fazendo muito negócio, e de repente, aprovação fácil, fazendo muito negócio, muita gente trabalhando, equipe toda ganhando dinheiro e tudo, e de repente acabou o negócio. Ninguém conseguia trabalhar. Não tinha o que fazer. E aí foi que aí um saiu, foi para outro. Aí eu acabei que eu tentei segurar ao máximo, né? Aí até que eu falei, não dá. Aí fui tentar outras coisas, outros negócios. E você viu na mesma situação de 2003, né? Que você foi desligado pelo teu chefe e falou, pô, mas montei meu próprio negócio e mesmo assim, né? Mesmo assim, exato, teve o mercado, né? Exato. O empreendedor também sofre. Exato, é aquela frase, né? There's no such thing as stability, né? Não existe estabilidade, né? Então, foi muito... Existem períodos de estabilidade. Existem períodos, exato. Então foi uma grande lição para todos, né, que estavam no mercado naquela época. Eu saí do mercado e fui tentar vários tipos de negócio, dei cabeçada demais, sabe? Tentei abrir loja em shopping. Sério? Não deu certo. Meu irmão tinha uma loja, falava, vou abrir uma loja, né, tipo do meu irmão em outro shopping, só que não deu certo, só gastamos dinheiro. Aí fomos tentar comprar e vender imóvel, aí cara, também mudou o tipo de lending, o tipo de empréstimo para a época. Então, tipo assim... Foi difícil. Foi uma coisa atrás da outra, até que eu abri uma empresa em 2012, mais ou menos. 4 anos depois. 4 anos, né? Nesses meio tempo, aí em 2012, mais ou menos, eu abri uma empresa de negociação de dívidas de cartão de crédito, porque eu vi uma situação que eu falei, cara, né... A pessoa está com dívida de cartão, ela não quer, né, declarar falência, né, porque muita gente em 2008 perdeu emprego, então muita gente ficou com dívidas, né? Eu falei, vou abrir um negócio para tentar ajudar pessoas a negociar essas dívidas, e eu abri um negócio legal, até que o negócio também chegou a um ponto que não podia mais operar, porque tinha que ter uma licença, você era advogado para poder cobrar clientes e tal. E foi logo quando, aí, né, 2012, 13, 14, mais ou menos meus amigos que estavam no mercado, tinham voltado para o mercado, falou, Júlio, volta para o mercado. E foi quando eu comecei a pensar a voltar para o mercado imobiliário em 2014, 2015. E foi aí que você montou a Júlio Silva Mortgages? Não, foi que eu comecei, eu voltei, comecei do zero. Fui trabalhar na empresa de uns amigos meus, fui trabalhar como assistente de um dos gerentes. Né? Então voltei do zero. Né? Então a gente passou aquele período de prosperidade de 2008, aí o mercado quebrou, aí nós ficamos aí 6 anos assim, né, a deriva, né, basicamente, para poder, né, ver o que né, ia acontecer com o mercado. E esses amigos me falaram, cara, o mercado está voltando, volta. Né? Aí eu fui, e aí nisso aí, em 2010, teve várias leis que foram implementadas para poder mudar a indústria, né? Porque a indústria estava muito, né, assim, né, livre, leve, solta, todo mundo fazia o que queria, né? E aí mudou. Aí agora, para você se tornar um loan officer, né, um agente de financiamentos, você tem que tirar licença, você tem que estudar, fazer, né, várias horas de curso, passar numa prova federal.
Você fez tudo? Tudo, fizemos tudo isso, todo esse processo. Aí e o processo de background, né, que é feito, né, pelo Estado, né, por cada pessoa. Esse background basicamente é puxar capivara, né, o histórico da pessoa. Exato. Você tem que ser uma pessoa com good financials, né, histórico de crédito. Então, tipo assim, tem que ser aquele chama de good moral and financial character, né? Tem que ter, então, tipo um cidadão exemplar. Exemplar, exato. Você vai trabalhar com as finanças das pessoas, eles não queriam ninguém que tinha problema e tinha, né, histórico de alguma coisa que, né, não era devido. Então, o mercado voltou, aí teve várias mudanças, os bancos, né, o governo foi lá e fez os bancos se tornarem mais responsáveis, né, não ter mais esses tipos de produto. Então, tipo assim, a indústria ela melhorou demais, né? Então, 2010 para cá, eu falo que a década de 2010 até 2020, até a pandemia, foi uma das melhores décadas, né, para o mercado imobiliário, né, nos Estados Unidos, porque foi uma década muito saudável, né? Então, todo mundo que hoje faz um financiamento, né, ele tem que comprovar a habilidade dele de pagar aquele financiamento, né? Então, acabou com a festa, né, de fazer qualquer tipo de financiamento, qualquer coisa. Então, o mercado voltou. E nisso eu voltei, né? E voltei como um assistente, né? E falar, vamos começar aí, o negócio tinha mudado muita coisa, muitas regras, muitos tipos de guidelines, né? Dos tipos de produtos de financiamento. Então, assim, nós voltamos, né? E começamos basicamente do zero, novamente, né? Então, quando eu voltei, eu falei, olha, eu tinha tentado de tudo, né? Todos os tipos de, né, tentar negócio. Eu, empreendedor, falei, não quero ir trabalhar para ninguém, eu quero tentar vencer e tal. Só que eu falei, cara, eu tenho que voltar para aquilo que eu sei fazer, né? Que era fazer financiamento, né, e tal. E, cara, eu comecei, né, de novo, contactando meus contatos, corretores antigos. Falei, olha, tudo bem, voltei para o mercado e tal, que não sei o quê. E comecei a construir meu book of business, né, minha cartela de clientes, de parceiros, do nada. E, né, hoje eu estou num banco, já tem 5 anos, né, que é a Cross Country Mortgage, né. Então, eu tenho uma agência desse banco, né, que é um banco licenciado em 50 estados, né. E você montou essa agência dentro da Cross Country há quanto tempo atrás? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então foi... Bom, então 2018 mais ou menos? 18. Então eu fiquei nessa broker, né, por uns 3, 4 anos, né, tal, fiquei um tempinho nessa broker. Entre 14 e 18. Isso, e aí eu vim, né, para Cross Country, né, a gente foi abrir um escritório e começamos, eu mais 2 sócios, né, só nós 3, do zero. O teu negócio é como se você fosse uma agência da Cross Country. Exatamente, nós somos uma agência da Cross Country, né, e a gente tem... um modelo... É um business, é quase que uma franquia do negócio, né? É o modelo da XP também no Brasil. Exato, exatamente. O Family Office, né? Exato, que tem, né, usam o branding da XP e os produtos da XP, exato. Basicamente isso. Né? Então nós temos isso, né, no mercado de financiamento imobiliário, nós temos todos os tipos de financiamento imobiliário, né? Tanto para quem é residente nos Estados Unidos ou quem é estrangeiro que mora lá em São Paulo, quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Então, nós somos especialistas nisso, né? Então, a gente começou esse negócio. Chama Júlio Silva Mortgage? O Júlio Silva Team, né? Então, montei meu time dentro da Cross Country Mortgage, né? Então, o banco, né? A bandeira nossa é o Cross Country Mortgage, está aqui no coletinho, a gente carrega com orgulho. Que é top 10 hoje nos Estados Unidos, é um banco de financiamento. Nós, ano passado, o banco inteiro, né, nós emprestamos quase 50 bilhões de dólares, né? E o meu time, ano passado, nós fizemos 300 milhões, né, em financiamentos. 10 vezes mais do que você fez em 2007. Exato. Então, tipo assim, nós crescemos, né? Hoje meu time tem mais de 40 pessoas, né? Parabéns. E nós crescemos do zero, basicamente, quando a gente abriu essa agência da Cross Country. Nós temos hoje... A produtividade que você estava falando. Você teve um time de 40 pessoas e fez 300. Você acha, talvez em 2007, que com 300 pessoas você fez 35. Mas naquela época nós tínhamos 300 pessoas, 300 associados, mas nem todo mundo trabalhava, muita gente era part-time, então muita gente fazia como um hobby ou uma profissão secundária, sabe? Entendi. Então, por isso que é difícil eu falar de números, porque realmente não pensei que você poderia me fazer essa pergunta. Mas é uma excelente pergunta. É bom eu tentar voltar e ver se eu... Exato, né? Você vê como é diferente. Mas o time hoje de 40 pessoas, grande parte é de operações, né? Então a gente tem um time hoje talvez de uns 18 loan officers, né, que vende, né, que são, né, licenciados para poder fazer empréstimos de financiamento. Nós temos um escritório em Boston também, né? Comecei minha carreira lá, então a gente tem bastante mercado lá. Então nós temos uma equipe que roda o escritório lá e nós temos um time, né, um escritório aqui na Flórida que atende também
Mas o Júlio tem que ter tudo isso de processamento, cara? É muito... Nós temos hoje talvez aí uma turma boa de processamento. Entre assistentes, né, e várias pessoas do processo de processamento é bastante gente. Entendeu? Você está falando de 300 milhões de produção, digamos que o ticket médio de uma casa é o quê? Uns 500 mil? 600 mil? O ticket médio da casa, mas a gente conta é o valor financiado, exato. Empréstimo, né, a média nossa de empréstimo talvez seja em torno de entre 250, 350 mil, 330 mil dólares, né? A gente está falando então de mais ou menos quantas casas? Se fizesse uma conta aqui rápida, aqui, quer ver? Fazer 300 milhões... Né? Põe aí, dividir por uns 330 mil. 330 mil. Quase 1.000. Quase 1.000 no ano passado, entendeu? É bastante processamento, né? É bastante processamento. E o processo é muito intenso, é muito longo. Então a gente obedece muitas... compliance nosso é muito forte, é muito rígido, né? Então, mas assim, você para pensar, não tá... São 40 pessoas, 18 producers, né? 18 vendendo. Você fala pensar que metade é back-office, faz sentido mesmo. Porque é como se fosse um atendendo cada vendedor. Eu sozinho eu tenho 4 assistentes. Né? Então, esses 4 jobs, né? Mas eles são assistentes na área de vendas. Né? Então, na área de vendas, nós temos quase 10, ou talvez, eu tenho que contar aqui, mas umas 10 pessoas só na área de assistência de vendas, né? Que são assistentes dos loan officers, né? E parte do pessoal do processamento, entendeu? Que aí é uma outra galerinha também que processa os financiamentos uma vez que eles entram para dentro. Nós temos contrato assinado, fechamos o contrato de financiamento e a gente manda para aprovação, né? Então, cara, essa uma saga. É um processo muito intenso. Então a gente trabalha, né? Esse ano eu estou batendo todos os meus recordes pessoais esse ano, né? Então eu estou... Parabéns. Eu até fiz um post ontem, né? It was all a dream, né? Foi tudo um sonho. Comecei ganhando $8 a hora, né? E esse ano eu vou bater 100 milhões em produção pessoal. Espetáculo. Né? Sem contar a minha equipe, né? Da produção basicamente, né? Eu trabalho bastante. Então eu sou um producing manager, né? Então eu tenho a equipe toda, mas eu ainda continuo atendendo meus clientes, né? Tenho meus parceiros que fazem toda essa referência para nós. Então a gente entende, né, do mercado e a gente passei por esses ciclos do mercado. Hoje a gente está vivendo um momento diferente do mercado imobiliário. Nós passamos por um período da Covid, né, dos últimos 2 anos, né, 2020 até 2022, que foi um momento muito intenso também. Eu lembro que até março de 2020 o mercado estava fantástico, né, mês após mês de crescimento, né, bem saudável, mercado americano, economia americana, inflação, taxa de desemprego, tudo, né, super controlado, super baixo. Aí veio o Covid, bateu. Lockdown, março de 2020. Foi uma situação que nós ficamos assim, o que vai acontecer? Né? Não era a crise de mercado imobiliário. Então, não é culpa nossa, né, que está no mercado. É outro tipo de crise que aconteceu. E o que vai acontecer agora? Naquele momento ali, cara, eu arrepiei. Falei, meu Deus do céu, não pode acontecer de novo. 2008 não. Né? Eu já fiquei preocupado. Falei, nossa, e agora? Né? Porque, tipo assim, o mercado deu uma travada. Né? Eu lembro, vários bancos falaram, vamos parar operações, vamos ver o que vai acontecer por causa, né, daquele reflexo ainda do que aconteceu em 2008. E a gente ficou assim, meu Deus, o que vai ser agora? Né? Porém, o governo ele agiu muito rápido. Né? Ele já, sabendo o que aconteceu em 2008, falou, vamos criar programas para ajudar as pessoas que, né, talvez vão perder os empregos, vão precisar ficar alguns meses sem pagar o financiamento e vamos reduzir taxa de juros, vamos, né, tentar manter o mercado saudável. E, cara, foi aquela recuperação, né, né, que a gente teve aquele momento, aquela pausa em março, só que em abril, quando a taxa de juros, né, reduziu, o mercado meio que explodiu. Explodiu, né? Ficou melhor ainda para você, né? Exato, foi uma loucura. A gente não parou um dia, né? Porque, assim, muita gente que foi trabalhar de home office, né, viu a necessidade de... eu preciso de uma casa maior, preciso de um ambiente maior, preciso trabalhar em casa, né, eu quero fazer um upgrade, eu quero, né, não preciso mais estar na cidade, eu quero mudar, né, para onde, né, eu quero morar realmente, se eu posso trabalhar remoto e tal. Então isso aconteceu. Vontade de comprar com taxa de juros baixa, juntou os dois, né, explodiu o mercado, foi o que a gente chamou de perfect storm, né, a tempestade perfeita. E nisso o mercado, né, teve esse boom, taxa de juros, né, a 2,5%, né, coisa de louco, de graça o dinheiro, né? Então a gente não parou de trabalhar um segundo, né? Meu time dobrou de tamanho, né? Nós
sempre fazíamos uma média de 100 milhões por ano, né? Então a gente foi de 100 milhões para 200 milhões para 300 milhões ano passado. Beleza, né? Tufão a favor, gostoso. Não é? Então, assim, foi né, muito intenso. Aí chegou março de 2022, os juros foi de 3,5% para 5,5% no mesmo mês, né? E hoje o juros está a 7%. O mercado ele entra em ciclos, né? Então, hoje o que a gente entende do mercado é porque, claro, a gente está combatendo a inflação, né? Então, o maior inimigo da taxa de juros para financiamento americano é a inflação, né? Então, a gente tem essa experiência dos mercados, né? Sabe, dessa questão do mercado imobiliário, porém a gente o mercado ainda está ainda é considerado um seller market, né? Um mercado onde muita gente está vendendo e tem muita gente ainda atrás. Cara, ainda comprar. É considerado um mercado de vendedor? Ainda é considerado um mercado de vendedor. Sério? Porque exato, a demanda ainda continua alta. Mesmo né? com 7% de Mesmo com 7%. A gente continua trabalhando, atendendo clientes todos os dias, né? Então a gente continua assim, bastante bem atarefado, né? Com uma procura muito grande hoje, devido ao seguinte: na pandemia com os juros baixos, o que acontecia nas casas, né? Tinha um leilão, né, das ofertas, né? Muita gente chegava lá e, né, pessoal, estou vendendo por 500 mil, a outra chegava, te ofereço 510, 520, 530, então isso tudo fez com que, né? Inflasse o preço das propriedades, e hoje não tem mais isso, né? Então as propriedades em si teve uma queda nos preços, então as pessoas que outrora, né, como teve muita gente que foi para o mercado para comprar, nem todo mundo conseguiu comprar. Não, nós tínhamos vários clientes, né, que colocavam 10 ofertas nas propriedades e não conseguiam comprar as propriedades porque tinha muita demanda, muita gente competindo né, com aquelas propriedades. E aí hoje o que acontece? A pessoa que estava no mercado, está pronta para comprar, ela já não tem mais esse problema de competir com outras pessoas, tem menos pessoas, né? Muita gente talvez está aguardando alguma coisa, porém para quem está pronto para comprar e quer comprar e acha uma oportunidade, porque taxa de juros eu sempre falo para os clientes, falo, olha, marry the house, date the rate, né? Então case com a casa e namore com os juros, porque os juros a gente pode sempre refinanciar quando o mercado voltar. A previsão nossa é que ano que vem a taxa de juros ela caia para 4,5% a 5,5%, né? Nós sabemos que isso vai acontecer, só não sabemos quando, né? Então é uma questão de tempo. Então, se a pessoa acha uma propriedade que ela faça sentido para ela, né? Ela está entrando na propriedade, está comprando, né? E hoje a gente tem alguns programas que tem de incentivo, que a gente consegue talvez reduzir a taxa de juros nos primeiros anos do financiamento e tal. Então tem bastante coisa em que os bancos estão fazendo para poder manter o processo. Tem umas brechas aí? Tem umas brechas e tem alguns programas, os produtos legais, né? Nós temos um produto que a gente consegue reduzir os juros 3% no primeiro ano, 2% no segundo e 1% no terceiro ano. Legal. Então, enquanto o mercado está em alta, ele está pagando os juros. Se os juros hoje está 7%, né? Então no primeiro ano dele vai pagar juros de 4%, no segundo ano 5%, e aí vai, entendeu? Então os bancos eles criam produtos, né, nesse período para poder incentivar e motivar o mercado ainda aí. E a gente também atende muito estrangeiros. 7% para os caras é nada, né? Não, mas para o estrangeiro, meu produto para financiamento estrangeiro, eu tenho juros hoje de 5% para investidor. Por que o estrangeiro está mais baixo? Porque são produtos de portfólio de bancos, né? Então alguns bancos que eles criaram esses produtos, né, e até mês passado eu tinha juros de 4,8% para brasileiro. Que mora mesmo? Em São Paulo, no Brasil, nunca teve nada nos Estados Unidos, quer comprar uma casa aqui colocando 30% de entrada. Entendeu? Repete isso de novo para a turma brasileira. Então nós fazemos financiamento para, né, estrangeiros, pessoas que têm renda fora dos Estados Unidos. Documentação, eu sempre falo, é mais simples eu aprovar o estrangeiro do que meu vizinho que é americano. Que a documentação é super simples e os bancos, basicamente, a gente precisa documentar realmente a origem do dinheiro que vai ser usado e tal. Porém, taxa de juros hoje, para investidor, a pessoa comprou uma casa de investimento aqui nos Estados Unidos, quem é estrangeiro, né, está melhor do que para residente americano. Então, como eu falei, hoje a gente está 5,5% para o estrangeiro, enquanto o americano está pagando 7,5% de juros, entendeu? Que curioso isso. Exato. Então, são produtos de portfólio, né, que esses bancos criaram para atender essa demanda, né, de estrangeiros. Por isso que eu te falei, né, hoje, de 2015 para cá, eu comecei a ver, né, tanto de gente white collar, né, de colarinho branco, né, que são profissionais, executivos ou empresários, né, que estão migrando para os Estados Unidos, estão comprando tudo, né, na Flórida, né, sul da Flórida, Orlando. Eu faço bastante negócio em Orlando. Né, então, você tem escritório lá também? Não, eu tenho uma equipe lá, nós estamos para abrir um escritório lá, mas eu estou direto em Orlando lá, entendeu? Hoje a gente faz tudo remotamente, né, todo de cliente via Zoom, telefone, então
Outro dia eu fiz um financiamento para um cliente no Alasca. Mentira. Uhum. O cara foi comprar o que no Alasca? Um brasileiro, ele trabalhava com uma empresa de petróleo, foi transferido para o Alasca e gostou de lá, ele era funcionário dessa empresa e alguém referiu meu nome para ele. Mentira. Me ligou, falou: "Ô, Júlio, tudo bem? Meu nome é fulano e tal, eu moro no Alasca, você consegue me atender?" E como o meu banco tem licença em 50 estados, né, eu pude atender ele e fazer o financiamento dele, ele lá no Alasca. Caraca! Exato, bem interessante, foi bem legal essa daí. Esse foi o financiamento mais longe que mais você longe, fez. Mais longe, Mais distante. Exato, né? Caraca! Então é muito legal, cara, eu amo, né, o que eu faço, é muito legal a gente, né, eu acho que o mercado imobiliário, eu sempre falo que é o caminho, né, que se você olha na história americana, né, que para as pessoas, né, realmente terem uma oportunidade de prosperar, de alavancar, de crescer, né? Outro dia eu estava conversando com um cliente, ele contando, falou: "Júlio, olha, se eu não tivesse comprado a casa, se eu não tivesse me aprovado o financiamento em 2018 lá, eu comprei essa casa por 380 mil, hoje ela vale 650. Então eu criei esse equity, né, essa valorização que eu ganhei aqui, esse patrimônio, que, cara, se eu estivesse trabalhando, esse tempo todo que eu trabalhasse 2, 3 vezes, né, 12 anos, eu não ia conseguir juntar ou criar esse patrimônio de mais de $200 mil, né, que eu criei com uma propriedade, entendeu? Então, assim, né, a oportunidade que o mercado dá, e o mercado americano ele é muito rápido, muito veloz, né? Então, assim, eu acho que é muito gratificante, né, a gente fazer parte, né, desse mercado e poder atender e ajudar tanta gente que a gente trabalha, né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico e, cara, intenso, né? Não para um segundo, né? Eu converso 8 horas no telefone, direto, né, sem parar, entendeu? Atendendo pessoas, conversando e lidando com o problema. A pessoa pergunta: "O que você faz?" Eu resolvo o problema. É isso. Né? Você viaja muito pro Brasil? Cara, eu vou bastante. Minha esposa é de Vitória, né, do Espírito Santo, né? Beijo, amor, te amo. Tá aí. E a gente vai bastante, né? A gente vai umas 2, 3 vezes, né, no ano. Eu, antes da pandemia, eu ia umas 4, 5 vezes no ano e ia fazer muito evento para investidor no Brasil que queria comprar, né, aqui nos Estados Unidos. Eu fazia apresentação na área do banco, né? Falando da oportunidade de financiamento. Muito legal. E hoje você está com quanto escritório, Júlio? Então, nós temos um escritório nosso aqui no sul da Flórida e temos um escritório em Boston, né? Está com esses dois agora. Isso, exato. Você vê mais possibilidade de abrir isso na Califórnia, no Texas? Cara, sim, né? A grande questão toda hoje é diferente, né, de lá atrás, é a questão que a gente tem que ter a pessoa qualificada, bem treinada, né, e tal. Então, esse é o processo, né? Então, às vezes, a gente também tira um pouco o pé na área de recrutamento também, porque, né, é um pouco complicado achar a pessoa. A gente, né, você trabalha com o Headhunt, você sabe, né, que às vezes a pessoa vai na entrevista, fala daquela super entrevista, na hora, né, do vamos ver, é diferente, né, a pessoa na ação trabalhando. Mas nós temos projetos, nós trabalhamos bastante no East Coast aqui, né, na costa aqui, né, leste dos Estados Unidos. Como o banco é licenciado em 50 estados, nós podemos, e a gente pode trabalhar em qualquer estado, né, como eu ajudei esse cliente no Alasca, e porém a gente pode tirar a licença, cada escritório pode tirar a licença individual de cada estado, né, se a gente for realmente querer ter uma presença forte ali. Então a gente, né, trabalha bastante em New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey. Acabei de receber nossa licença de Nova Jersey, demorou mais de 1 ano para o estado aprovar a licença, mesmo o banco já sendo licenciado, a licença do escritório, do branch, né, da agência, demorou mais de 1 ano, então é um estado bem complicado. A licença do Júlio Silva Team ou do meu escritório, né? Então, do escritório. Então, o escritório tem que ter licença e eu, como individual, tenho que ter licença daquele estado, né? Então, são 3 leis, na verdade. O banco tem que ter licença. Que aí, nesse caso, é a Cross Country. Aí a agência pode solicitar licença e aí o individual tem que solicitar licença também. A agência seria a Júlio meu escritório, Silva. Exatamente. Então, aí, e aí você também tem que... São 3 camadas. 3 camadas, exato. Aí a gente também trabalha nas Carolinas, né? Carolina do Sul, Carolina do Norte, e na Geórgia, onde a gente tem atendido bastante, né? Hoje, e também estamos tendo já uma procura forte para o Texas também. Então, hoje, né? Mas as camadas mudam nos outros estados? Depende de cada estado, né? Tem estado que exige que tenha um escritório físico presente lá e tal. Então, cada estado tem sua lei, né? Cada estado tem um processo, né, para tirar a licença do estado, né? Ontem, não sei se eu te falei, quando a gente estava tentando combinar o de ontem, foi o dia que eu fiz
a renovação da minha licença, né? Então, tive que sentar numa sala de aula, eu vi um professor, né, que a gente chama de Continuing Education, né, de educação contínua. Todo ano a gente tem que fazer para renovar nossas licenças, né? E aí eu tenho o requerimento federal, que são 8 horas por ano, e cada estado que eu tenho licença individual, eu tenho que fazer o requerimento de cada estado individual. Né? Então, assim, é um processo, então, tipo assim, o mercado mudou muito, né? Melhorou muito de 2010 para cá, né? Quando teve essas implementações dessas leis e tudo para poder regulamentar ainda mais a indústria, né? Não só os bancos, mas quem realmente trabalha na indústria. Então, né, a gente, né, tem esse privilégio de ter tido essa experiência toda, né? Viver, né, o que aconteceu em 2008 e ver o mercado hoje. Né? O mercado hoje eu acho que é muito diferente do que era lá atrás, e acho que hoje o mercado está numa pegada, né, muito diferente e bem saudável, diferente do que aconteceu lá atrás. Então todo mundo hoje que pega empréstimo, né, realmente tem que comprovar a habilidade de realmente ter e fazer pagamentos naquilo ali, entendeu? Mas o teu maior percalço, o desafio na contratação são as licenças? Não, as licenças é tranquilo. De tirar? Né? De tirar. Se um brasileiro chega aqui e, sei lá, consegue o green card, começa a trabalhar, ele consegue tirar a licença? Consegue, ele faz o curso. Não é tão difícil isso? Não é tão difícil, não. Faz o curso, estuda, né? E aí aplica para tirar a licença. Né? Aplica para fazer a prova, perdão. Passou na prova, ele tem que ter um banco que vai patrocinar a licença dele, entendeu? Ele não pode ir lá, vou ativar a minha licença, agora eu sou... Não, ele só pode ativar se ele estiver conectado a um broker ou a um banco, né? Mas aí, no seu caso, por exemplo, você quer expandir para o Texas, né? Você falou, não, isso. Aí, não está tão fácil hoje em dia. É. O que não está tão fácil? É difícil a contratação. Achar a pessoa, né? Mas a pessoa que consegue tirar licença ou a pessoa licenciada? A pessoa licenciada. Que tem o teu pedigree. Que tem o pedigree e que vai, né, realmente trabalhar. Essa que é a parte, né, que a gente, né, faz, né? Gasta um pouco mais de tempo na questão de contratação. E a gente tem alguns critérios, questão de produção e tal, né? A gente não contrata uma pessoa. Hoje a gente basicamente crua, entendeu? Porque gasta muito tempo para poder fazer parte de treinamento e tal. Então, tipo assim, a gente contrata, mas aí a pessoa tem que ter um resume, tem que ter um currículo legal, falando, não, esse cara tem potencial, vamos ajudar, vamos investir nele e trabalhar. Porque assim, o learning curve, né? A curva de aprendizado do nosso negócio, eu creio que ela é de 2 anos para cima, né? Porque todo produto de financiamento é muito detalhado. São várias, né, coisas, regras que nós temos que seguir, os livros de guideline, né? Hoje, se a gente fosse imprimir, é dessa grossura, né? Então, o que pode, o que não pode, cada tipo de financiamento. Então, até a pessoa ela ter uma vivência, ela aprender, ela adquirir essa experiência que leva o tempo. Então, a gente forma pessoas do zero? Forma, claro. Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que começaram do zero, entendeu? Então, com a gente hoje, né, 4, 5 anos né, e tem sucesso, né, no que eles fazem. E também nós temos pessoas que vieram de outros bancos, nós contratamos também, e teve pessoas que a gente contratou de outros bancos que não deram certo. Então, assim, é um processo, né? Hoje, ainda mais hoje, como... Né, eu recebo ligação direta, né, você é headhunting, né, Júlio, eu estou aqui e tal, de um banco e tal, a gente queria conversar com você, tem uma oportunidade, então, tipo, direto, né? Então hoje está muito polarizado essa questão de recrutar loan officer, de mudar de banco para banco, né? Mas a gente está com os projetos, né? Estamos já montando uma equipe, né? Dependendo de cada região que a gente quer trabalhar, e estamos crescendo assim, entendeu? Muito legal. Né? Slowly but surely, entendeu? Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, para dar uma ideia mais ou menos de potencial de ganho, né? Para alguém que está nesse ramo. Você consegue dar uma visão assim de uma pessoa que tem 5 anos de experiência, 8 anos de experiência? O que é um ponto baixo, um ponto alto, que um bom produtor, né, um originador consegue ganhar? Vou te falar o seguinte, eu tenho, como eu te falei, né, eu tenho essas, né, várias pessoas na equipe e cada um está num nível diferente, né? Porém, dá um range aí. Um range, exato. Do baixo para o alto. Exato. Então eu tenho um loan officer hoje no nosso time que ganha em torno de 50 mil no ano, e eu tive uma loan officer no ano passado que ela fez $500 mil no ano. Ótimo. Entendeu? Então, assim... Potencial de ganho... Potencial de ganho, exato. Porque é um tipo de trabalho que você ganha, né, pela sua produção e aquilo que você coloca, né, de esforço naquilo. Então, todo loan officer, né, ele ganha um percentual do valor financiado. Né? Então, como a gente trabalha com ticket médio alto, né, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, né, de financiamento, exato. Então, a média do salário de um loan officer, né, ela vai de 1% a 1,5% mais ou menos do valor financiado, vai dependendo da experiência, né, da pessoa, entendeu? Mas então, assim, ela
Depende da produção, né? Sim, então, sim, assim, sim. Mas a gente vê pessoas que começaram, ganham no primeiro ano, né, 35 mil, 50 mil, no segundo ano ela vai para 100, entendeu? E quais são as principais características que você percebe nos top producers, nos que mais produzem? O que eles têm de diferente que faz, que deixa eles ter esse ganho mais alto? Que vira a chave, que né? vira a chave, Isso, dá porrada. Eu acho que assim, todo top producer, ele trabalha e ele performa. Sim. Né? Então, assim, a pessoa trabalha com você porque ela sabe que você vai entregar resultado. Né? Então, o nosso business ele é 100% resultado. O corretor confia o cliente dele na nossa mão. O corretor está fazendo uma venda de $500 mil, uma casa de 500 mil, ele vai ganhar 3% de comissão daquela venda, que são $15 mil. Então, ele está confiando em você, né, que você vai aprovar o cliente dele para o financiamento. Né? Então, quando você tem conhecimento, você estuda o mercado, e você, sabe, entende do que você está fazendo e você passa essa confiança, que a pessoa pode confiar em você, eu acho que é isso, né? Acho que todas as pessoas que trabalham com top producers, eles trabalham com aquela pessoa porque elas confiam no trabalho daquela pessoa, né? Se ela deu um ok, ela vai cumprir com aquele ok, né? Então, acho que isso é uma das grandes características, é você ser reliable, né? Você ser uma pessoa que a pessoa pode contar, né? E que você faz um trabalho bom. Né? Então, ser organizado, metódico, saber dos seus produtos, né? Então, ajuda. Então, assim, estudar bastante, né, o produto de financiamento e você ser uma pessoa que comunica bem, que fala, né, tá sempre né, atualizando as pessoas do que está acontecendo nos processos e de acordo com que você for trabalhando, você vai ganhando a confiança dos seus parceiros, que o nosso business ele é basicamente 100% de referências, né? Então, um cliente que refere outro cliente, os corretores, né, que também trabalham com você e referem negócios para você, porque, primeiro, ele confia no seu trabalho, ele sabe que você entrega. Né? Então, eu acho que é super importante, eu acho que resultado fala tudo. Né? Então, você entrega resultado, entendeu? Então, é isso. Acho que Então, da porta para dentro, é a capacidade da pessoa ser organizada, capacidade que vai impactar diretamente na entrega dela, né? Ela conhecer bem os processos, o que é necessário para pegar a aprovação da linha de crédito para o cliente. Exatamente. Da porta para fora é a capacidade dela vender e criar networking com corretores e acredito também com pessoa física direta, né? Exatamente. Né? Então, tipo assim, né? Então, eu acho que é muito de cada pessoa, né? Tem pessoa que ela já começa voando, né? Ela já chega, ela já tem network, ela já conversa com a pessoa, ela já liga, ela já faz, né? Já cria aquele movimento todo. Tem pessoas que são mais tímidos, né? Então demora um pouco mais para poder sair, né, do casulo ali e realmente começar a criar mais conexões, né? Eu acho que o networking, que nem você falou, é super importante, né, no nosso negócio, né? Porque assim, eu sempre falo que como eu voltei para o mercado, uma das coisas que eu fazia, né, eu conversava com os corretores e todo mundo já tinha um parceiro. Todo mundo já tinha alguém com quem eles trabalhavam, já tinha um banco, né, com quem eles trabalhavam. E eu falava assim, olha, eu sei que você já tem um parceiro, mas assim, me dá o seu cliente mais difícil. Daquele cliente que não vai pegar aprovação. Que o banco não quer gastar tempo. Porque ninguém nesse nosso mercado tem tempo, né? Então todo mundo assim super busy, super atarefado. E me passa esse cliente, deixa eu trabalhar com ele, deixa eu ajudar, né, ver qual a situação dele financeira, porque todo financiamento ele tem 3 pilares, né, para fazer qualquer tipo de financiamento, que é renda, crédito e dinheiro para entrada. Né? Então a gente tem que entender essas 3 colunas da vida de cada pessoa. Então, se o problema é na área, né, da renda mensal, o que precisa mudar aqui? Se é o crédito, meu crédito não está legal, tem algumas coisas que vamos trabalhar no crédito aqui. Se eu preciso juntar mais dinheiro, o que a gente pode fazer? Então a gente trabalha muito com o planejamento do cliente para poder ajudar ele e colocar ele dentro do goal dele ali, que é aquela casa que ele quer sair do aluguel, ele quer comprar aquela casa. Ou ele quer comprar uma segunda casa de investimento, né, começar a investir. Então nós temos todos esses perfis de clientes. Né? Então, uma vez que você começa a entender, você começa a ajudar pessoas, né, realmente é isso. Né? Às vezes meu telefone toca, a conversa começa, Júlio, meu problema é o seguinte, né? Então a gente eu falo para as pessoas, olha, quanto melhor você ficar em resolver problemas, mais dinheiro você vai ganhar. É isso aí. Então eu falo em inglês, the bigger the problem you solve, the more money you make. Né? Então quanto maior o problema você resolver, mais dinheiro você vai ganhar. E eu falo pro meu time, eu falo, olha, um neurocirurgião, ele ganha muito dinheiro por quê? Cara, ele resolve um problemão.
É isso aí. Né? Muito Agora verdade, o cara que está ali só estacionando o carro ali, ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai ser limitado porque não está resolvendo um problema muito difícil, né? Então você tem que ficar bom em resolver problema, né? Então quanto melhor você resolver o problema daquele cliente, o problema do corretor, o problema daquela construtora, né, que às vezes está tendo dificuldade, cara, a gente chega e você começa a ganhar seu espaço, né? Então a gente tem que ficar bom em resolver problemas. Né? Então, quanto maior o problema, melhor a produção. Melhor a produção, e quanto mais você vai crescendo e pessoas vão confiando no seu trabalho e vão te referindo mais cada vez. Né? Então, é isso que basicamente eu fiz. Né? Eu comecei do zero novamente lá atrás, né? E a gente cresceu e montou esse negócio hoje, o que está hoje. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. Mas foi assim, né? A gente realmente... pedindo, olha, passa o seu cliente mais difícil, deixa eu ajudar ele, e aí foi crescendo, entendeu? Então, assim, o top producer, ele é isso, eu acho que ele passa aquela confiança, né? Ele sabe entregar o resultado, né? Então, acho que qualquer indústria, se o cara for trabalhar na área de financiamento, ou se o cara for vender barco, for vender carro, for vender seguro, né? Ou vender, né, posição, né? Um headhunter, ele está ali para resolver um problema e sabe que a pessoa entrega aquela missão na sua mão, você vai... chegar com ela no final, até o final, né? Então, acho que é isso. E Júlio, você é o irmão caçula, né? O mais novo. A gente está falando, são 5, você falou? Eu mais 5. Os teus irmãos, todos tiveram o mesmo sucesso que você teve? Você cresceu mais? O caçulinha brilhou mais? Como é que é isso? Cara, assim, meus irmãos, graças a Deus, todos eles, né, estão bem sucedidos, né? Mas eu acho que... para quais segmentos? Então, os meus 2 irmãos mais velhos, lá atrás, antes de 2008, vieram trabalhar comigo, né, com financiamento, né? Aí hoje eles estão só na área de real estate, só na área de corretagem, né, de corretores de imóveis, né? Então mas eles trabalharam na minha equipe, né? Eu era o irmão mais novo e os 2 debaixo do meu gerenciamento, né? Legal. As minhas irmãs têm empresas, né, de serviços e tal, mas graças a Deus, como eu falei, né, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 95, minha família já estava, né, um pouco estruturada já aqui, né, e venceram na América, né. E os seus irmãos e irmãs estão na Flórida, estão em Massachusetts? Então, eu tenho 2 irmãs em Massachusetts, né, eu tenho 2 irmãos aqui e uma irmã minha voltou para o Brasil. Minha mãe adoeceu, minha mãe faleceu em 2011, aí minha irmã voltou para ficar com ela e tal. E aí ela não quis mais voltar para cá, né? Tá super bem lá, tá em BH. Legal. Mas, não, meus irmãos, graças a Deus também, mas assim, eu acho que eu trabalho um pouco mais do que eles, né? Eu sou workaholic, doido, né? Mas... O irmão caçula cutucando, né? Que é mais velho. Exato. E hoje, minha esposa tá grávida, né? Minha esposa a gente casou tem 5 anos, né? E agora a gente está esperando o primeiro neném, né? Parabéns. Minha esposa é dentista, ela veio do Brasil, a gente começou a namorar, ela é prima do meu sócio hoje, né, na Cross Country aqui, que é meu amigo de infância, o Márcio, né? Ele me apresentou ela e, cara, a gente começou a conversar e começamos a namorar à distância, a gente estava solteiro, eu estava solteiro, ela estava solteira na época, e aí começamos a namorar e, cara, deu certo. Passou, né? E agora ela revalidou o processo dela, ela veio, né, como dentista para os Estados Unidos e passou pelo processo todo de revalidação do diploma dela e formou agora a residência em maio desse ano, né? Está começando a trabalhar e agora estamos esperando o neném, então muita coisa acontecendo, né? Um processo super difícil, né? Vocês que não sabem, o Xande Barbosa, eu recebi aqui um dentista uns tempos atrás, escutem aí o episódio com ele, porque é complicado pra caramba o processo dela basicamente foi quase 5 anos, né? Estudando provas e tudo, né? Aplicar para entrar numa residência, né? Então... Mas venceu, graças a Deus. A gente está se aproximando aqui ao final da entrevista e eu não consigo fechar nenhuma entrevista sem fazer essa pergunta. Você está criando o seu patrimônio aqui para ficar nos Estados Unidos ou você pensa em voltar para o Brasil no futuro, como a sua irmã acabou voltando por outras razões? Mas enfim, como é que você enxerga isso? Cara, eu sou 100% USA, né? Eu amo esse lugar, eu amo o Brasil também, mas eu amo esse lugar, então tudo que a gente investe... Você chegou muito novo, né, Júlio? Exato. Então, 12 anos, pô. Exato, 27, 28 anos vai fazer que eu estou nos Estados Unidos. Então, assim, a gente é 100% aqui, né? E foi uma das conversas que eu tive com a minha esposa, né? Ela é dentista lá, minha esposa estava super... Ela não precisava vir para cá, né? E ela falou, olha... Ela é de BH também? Ela é de Vitória. Perdão, desculpa, você falou na Vila Velha, Vitória. Ela falou, cara, mas pro Júlio vir para cá não é interessante. Agora,
eu ir para lá tem oportunidade de eu revalidar e fazer o que eu faço aqui. Então, foi basicamente a nossa decisão. Então, tipo assim, o Brasil para mim é passeio, né? Mas a gente investe tudo aqui, né? Patrimônio em dólar. Né? Aqui, entendeu? Então, a gente... E o Márcio, ele também é de Vitória? O Márcio é de Vitória. Você falou que é teu amigo de infância, mas ele é teu amigo de infância de Massachusetts? De Massachusetts. A gente se conheceu lá em 95, né? High school? Cara, num grupo de jovens. Ah, legal. Eu tava com 13, 14, o Márcio é 2 anos de com 12, 13, entendeu? Então a gente meio que cresceu junto lá e hoje a gente é parceiro. Ele foi um dos meus amigos que trabalhava em restaurante e eu chamei, vem trabalhar comigo no financiamento. Então ele tá contigo desde a chinesa? Não, nós separamos, aí depois de 2008 ele foi, né, o mercado quebrou, ele foi trabalhar para o Bank of America, depois foi para o HSBC, foi para o Citibank, vários bancos. E aí a gente joined forces, né, lá em 2017, 2018, falou, vamos montar uma agência, né, de financiamento juntos? Vamos. E a gente começou esse negócio. Mas vocês eram sócios na época da China? Na época que não. Ele era um dos meus principais agentes, né, top producers, né, na época, entendeu? Então hoje a gente está aí, né, trabalhando, né, debravando aqui a América, né? Muito bom. Alguma coisa que eu não perguntei que você queria pontuar aqui para a turma, aqui, alguma mensagem que você queria dar para um brazuca que está escutando esse podcast aqui, fala, pô, eu tenho vontade de fazer isso também, consigo, não consigo? Tem alguma... Cara, eu sou muito assim, cara. Eu acho que os Estados Unidos é excelente. Eu acho que é um país assim que, cara, se você quiser, você consegue. Se você trabalhar, você alcança, né? Então, assim, eu acho que é a mensagem principal, acho que de qualquer empreendedor, qualquer pessoa que cria negócios, né, cria ou vende serviço, faz qualquer coisa que você faça, né? Até se você for trabalhar, né, se for um profissional para trabalhar para uma empresa, eu acho que aqui né, o solo é muito fértil, né, ainda, né? A pessoa fala, mas a América não é a mesma coisa, tem isso, cara, mesmo com os problemas. Eu já viajei para a Europa várias vezes, conheço bastante o Brasil, então tipo assim, eu não vejo nenhum lugar no mundo igual os Estados Unidos. Então, acho que aqui é uma oportunidade, é o país da oportunidade ainda, né? Eu acho que não importa, né? Eu conheço pessoas, né? Eu atendo muitos clientes, né? Pessoas que estão aqui há 30 anos, super bem-sucedidos, e pessoas que chegaram aqui há 2 anos e estão, né, já tendo resultado legal. Não, entendeu? Brasileiro e estrangeiro que nem mora aqui, né? Exatamente. Então, assim, os Estados Unidos, ele é assim, esse é o lugar da oportunidade, o lugar que é onde, né, se você, né, colocar sua energia, esforço, ser honesto, trabalhar direitinho, né, pro processo que funciona, né? Você consegue abrir uma empresa, você consegue... Eu sempre dou esse exemplo, né? A gente conhece pessoas que o cara começou lavando vidro, né? Ele batia na porta da pizzaria, lá, eu posso lavar suas janelas aqui, seu Windows, né? Tal, ele ia lá né? Passava, limpava, de repente ele ia no vizinho, eu acabei de fazer esse vidro aqui, eu posso... claro, com certeza. E aí ele ia, começava a crescer, contratava um ajudante, depois comprava um caminhãozinho, depois contratava outra pessoa, de repente o negócio cresceu, o negócio foi dando formato. Não é diferente nos outros lugares, porém aqui eu acho que as possibilidades são muito grandes e as coisas acontecem muito rápido aqui, né? Para quem se dedica à história que você me contou desse amigo seu também, coisa fantástica, né? O cara começou do zero e, né, hoje, né, tá voando aí, né? Então, eu acho que é isso. Os Estados Unidos é lugar, a terra fértil, que quem se dedicar, sabe, acontece e alcança resultado. O Brazuca que está te vendo aqui agora, como é que ele faz para te contactar? Então, eu falo muito nas minhas redes sociais, né? Então, quem quiser seguir a gente no Instagram, né? @JúlioSilvaFinance, né? Então, a gente está sempre ali, estou sempre falando, estou no LinkedIn também, para o Júlio Silva, Finance também, então... Tamo lá, né? Então, Júlio Silva Finance. Júlio Silva Finance, @Júlio Silva Finance. Algum e-mail dá para te contactar? Algum telefone direto que você quer passar? Claro, posso. Né? julio.silva@ccm.com. julio.silva@ccm.com. M de Mateus. Mateus.com. Exatamente. Então, se você é um brazuca, está indo no Brasil e quer comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, você escutou aqui agora o Júlio dizer que taxa de juros aqui está 4,5% mais ou menos para você, 5% por ano. 5,5% agora. 5,5% agora, então. Tá valendo a pena ainda. Tá melhor para você estrangeiro do que para o meu vizinho americano, tá? Então é oportunidade para estrangeiro, quem quer dolarizar patrimônio, né? Tem muita gente no Brasil. É a tua chance. Exato, querendo investir nos Estados Unidos. Então é uma oportunidade, né? E, cara, a gente está aqui, a gente ama esse lugar e estamos aqui para servir a nossa comunidade. Né? Então, muito bem. Muito legal. Rafa.
Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast aqui, Made in USA. Recebi o Júlio Silva, fundador do Júlio Silva Team, que faz parte da Cross Country Mortgage. Obrigado por ter vindo, Júlio. Obrigado você, Rafa. Prazer e parabéns aí pelo sucesso do Made in USA. Obrigado, cara. A gente se vê quinta-feira que vem. Valeu!